Como parar de usar drogas? Esse é o título do vídeo. Pois é, eu não vim aqui para trazer uma solução. Eu vim aqui para contar minha experiência e falar para você que não existe como parar de usar droga. O que existe é a força que você tem, a vontade que você tem, o sofrimento que você passa. O que existe é a sua prática, é a sua necessidade, é a sua vontade de viver uma vida digna. Eu vou contar um pouco da minha história aqui. Embora hoje eu não uso mais crack, não uso mais maconha, não uso mais bebida alcoólica, não uso mais remédios para doença mental, mas eu ainda continuo usando a droga tabaco, a qual está sendo a pior para me se libertar. Então eu não vim aqui para trazer solução. Eu vim aqui para contar a minha história e quem sabe você se identifique com ela e perceba o quanto é difícil. E saiba que ninguém aí fora está preocupado com o seu problema disfuncional, com seus problemas de usar drogas. O que eles estão preocupados é te fuder, te ferrar mais ainda, se você é um usuário destas substâncias. Por mais que eles falem bonito, que eles demonstrem preocupação, é tudo uma fachada, é tudo um fingimento. E tá tudo bem hoje para mim saber disso, que ninguém está preocupado com minha vida fodida. Eu quero contar um pouco da minha história aqui, da minha experiência com drogas. Em primeiro lugar, meu nome é Roberto. Eu vim de uma família. Aliás, antes de me apresentar e de contar a minha história, eu não vim aqui para me colocar como vítima. Vítima do sistema, vítima da sociedade. Nada disso. Hoje eu sei que eu não sou mais vítima. Hoje eu entendi pela Bíblia que Deus está dentro de mim, que eu sou Senhor da minha vida. E por ironia do destino, eu acabei experimentando, passando pela experiência das drogas. Mas voltando à minha apresentação, eu vim de uma família disfuncional, onde meu pai tinha problemas emocionais. Ele já na época, eu com 6 ou menos anos, eu já percebia a discórdia em casa, o desequilíbrio, a disfuncionalidade, por meu pai ser usuário de álcool. Engraçado, né? O álcool, pela sociedade, justamente por ser uma bebida lícita, né? Uma droga lícita, então é feito vista grossa. Então eu lembro que meu pai usava o álcool para controlar suas emoções. Só que, coitado do meu pai, por ele não ter, ou por ter pouco entendimento e conhecimento, aí ele era limitado. Hoje eu já li bastante, tenho bastantes informações, e mesmo eu tendo todas essas informações, ainda está sendo difícil se libertar do tabaco. Meu pai tinha problema com álcool, a minha mãe tinha problema com esquizofrenia. Repetindo, não estou aqui me colocando como vítima, é a ironia do destino. A minha vida é essa. Pelo menos está sendo. Embora hoje eu já tenha um pouco mais de estrutura, um pouco mais de equilíbrio, mas eu já comi o pão que o diabo amassou e para trás. Com 14, 15 anos de idade, eu já saía para as baladas e tinha necessidade de beber álcool, de ingerir álcool para poder
para poder interagir com as pessoas, pois eu já era uma pessoa disfuncional, a qual não só sou eu, não fui só eu, mas acredito que uma grande porcentagem da sociedade brasileira, vamos colocar só Brasil agora, vive em função das drogas. Como eu disse, o álcool é feito vista grossa, e quem se ferra mais é quem tem problema com outras drogas. O crack, principalmente, o qual eu fui usuário dependente durante 20 anos. Então, como eu disse, o álcool é feito uma vista grossa, e aí os alcoolizados, o que eles sabem fazer é julgar a pessoa que está com crack, é julgar a pessoa que toma remédio, é julgar a pessoa que usa maconha. Quero enfatizar que eu não estou aqui para julgar ninguém, embora eu vejo que o uso de droga não é o caminho, embora eu ainda estou usando tabaco, que também considero como uma droga que é também passado feito vista grossa, justamente porque o governo ganha com isso. Então a minha história é essa. Aos 14 anos eu já me lembro que eu necessitava de álcool para poder interagir com as pessoas na sociedade, pois eu não tinha equilíbrio emocional. Dentro de casa era uma discórdia total. Foi a energia que eu recebi dos meus pais, não estou aqui para julgar eles. Eles também passaram o perrengue, que Deus o tenha. E eu passei a minha juventude usando álcool. Esporadicamente. Lembro que aos 17 anos, salvo engano, eu experimentei maconha pela primeira vez. Não foi uma boa experiência, porque entrei em desespero, me senti voando, ânsia de vômito. Na verdade, até vomitei no final. Não foi uma experiência agradável. Entretanto, depois dos 21 anos, eu voltei a experimentar maconha novamente. E aí foi quando eu me viciei. E achei na maconha uma forma de controle mental, de controlar a minha realidade. Pois na minha cabeça eu vivia me sentindo uma vítima da sociedade. Eu era tido como um esquizofrênico, ainda não diagnosticado, na verdade, mas eu servia de chacota na sociedade. E aí me veio a questão das drogas, da maconha, a qual me deu mais poder, me deu mais segurança. E aí logo aos 22 anos eu, justamente por conta do uso da maconha, eu acabei conhecendo uma pessoa, experiência a qual eu tinha dificuldade para conseguir um relacionamento, uma relação com uma mulher. E por conta do poder, da segurança que a maconha me dava, então eu tive aí essa experiência com essa pessoa e logo me casei. E junto com a maconha acompanhou a bebida, a qual seguiu durante muitos anos, bebida e maconha. E quando começou o movimento de crack aqui na minha cidade, por influência de uma pessoa a qual eu acompanhava, eu acabei experimentando o crack e também fui pego por essa droga.
droga a qual também fiquei 20 anos escravo dela. Eu não queria aquilo. Eu não queria usar crack. Principalmente o crack, porque o crack, o que ele faz é devastador. Ele tira tudo que a gente tem. Na época eu tinha um salário razoável e o meu salário ia todo em crack. E eu não queria aquilo. Eu estava vendo. É claro que eu estava enxergando a sociedade a qual ela é. Até então eu era um tanto ingênuo, acreditava na real bondade das pessoas. Eu via aquele teatro, o qual até hoje eu vejo, mas hoje eu aprendi a lidar com esse teatro de uma maneira mais saudável, evitando, se afastando, falando menos. Então, meu amigo, minha amiga, não tem solução para se livrar das drogas. Aliás, grande parte do período qual eu tive usando o crack, eu me coloquei à disposição para me internar. Eu mesmo ia lá e se internava. Porque eu via que eu estava afundando mesmo. Então eu ia lá e colocava para me internar. Só que a internação não estava resolvendo, porque assim, quando eu saía da internação, eu voltava a usar de novo. E assim, eu vejo que grande parte das pessoas são assim. A internação não resolve o uso do crack. O que tem resolvido, o que resolveu essa questão do crack em mim foi o sofrimento. Foi eu perceber que eu estava me afundando e que eu tinha que arrumar uma saída. Hoje eu tive uma experiência que me lembrou a época do crack. E eu penso que o gatilho para o uso do crack ou para o uso do cigarro, qual hoje eu tive essa experiência, foi a seguinte. No começo eu falei a respeito da minha família, qual eu vim, meu pai, minha mãe, mas não falei que eu tenho mais 5 irmãos, menores inclusive. E o que eu penso o que vem me ajudando e me ajudou a se libertar do crack, das outras drogas, foi eu olhar para os meus irmãos e ver eles também se afundando. O que me ajudou e vem me ajudando a se libertar das drogas, das bebidas, dos remédios, inclusive, quando eu falo remédio, é antipsicótico, porque eu tive até diagnóstico de esquizofrênico. O que me ajudou a libertar foi bastante a leitura. A leitura me fez entender que não existe um Deus lá fora, que não existe ninguém lá fora, não existe nenhum ser lá fora querendo me ajudar. Não existe nenhuma pessoa lá com vontade de me ajudar. Embora eu creio que existem pessoas compassivas, que tenham compaixão um pelo outro, mas elas são limitadas. E eu percebi hoje que pessoas que falam demais, que se colocam em ajudar as pessoas em demasia, essas pessoas são falsas, porque ela nem conhece a si mesma. Então, voltando à experiência que eu tive hoje, que me lembrou o período na época que eu usava crack, foi quando eu ia indo para o trabalho. E eu justamente tenho um irmão que está envolvido ainda com drogas ilícitas, o crack inclusive. Além disso, ele tem um quadro diagnosticado por esquizofrenia.
o qual eu sou curador ainda. E aí eu preciso lidar com todos esses sentimentos de que ele está usando droga, que ele tem esse quadro esquizofrênico. Eu preciso lidar na minha cabeça com tudo isso. Então eu ia indo para o trabalho e todo dia eu acordo no intuito de não fumar mais o tabaco. Todo dia. Já larguei várias vezes, já fiquei 1 ano e meio, 8 meses, 6 meses, 10 dias, 30 dias, 20 dias, 3 dias, 1 dia. Fica até a hora do almoço sem fumar. E a experiência que eu tive hoje, que me lembrou o crack, foi que quando eu ia indo para o trabalho a pé, eu cruzei. Aliás, cruzei não. Eu avistei o meu irmão indo atrás de café. Embora ele seja aposentado, tem um salário razoável, ele ia indo atrás de pedir café porque ele não tinha o que comer. Ele não tem o que comer. Embora ele tenha esse salário e ele pegue esse dinheiro todo mês. E eu, por ver essa situação, aliás, eu já venho tendo experiência, vendo essa situação já há muitos anos. Desse irmão meu, destruindo a vida dele com as drogas. E por cima, o quadro esquizofrênico. Então, a semana passada, eu fui no fórum pedir uma internação compulsória para ele, pois ele recebe um salário razoável, o qual ele vende tudo, vende bujão de gás, vende fogão, vende comida, vende tudo para usar crack. Eu percebo que ele não está dando conta dele. Ele pega o pagamento dele, torra tudo e depois ele fica o mês inteiro pedindo as coisas para os outros, passando necessidade. E aí eu vi ele hoje e me veio um sentimento de arrependimento, porque tá para sair esse pedido de internação compulsória e me veio um pensamento, um sentimento de culpa. E isso desencadeou em mim. Eu não sei se veio primeiro a dor de barriga, porque você que é usuário de crack, ou mesmo de bebida, ou mesmo de cigarro, você já deve ter sentido essa experiência. Eu senti a experiência e eu não sei se veio primeiro a dor de barriga ou a vontade de fumar. Justamente eu creio, eu penso, eu presumo que seja por conta desse sentimento de culpa, desse sentimento de compaixão, desse arrependimento de ter feito um pedido de internação compulsória, porque eu sei o que ele vai passar lá nesse hospital psiquiátrico, o qual lá ele vai ser obrigado a tomar os remédios. E lá não tem como ele, aqui pelo menos tem como ele dizer não. Embora há um tempo atrás ele não estava conseguindo, as pessoas, os usuários, os traficantes estavam dominando a vida dele, invadindo a casa dele, fazendo ele de mula, obrigando a ele buscar droga para eles, inclusive com o dinheiro dele mesmo, invadindo a casa dele. Eu estava vendo isso, assistindo essa cena. Agora está um pouco mais leve, mas mesmo assim, embora eu tenha colocado câmeras aqui na minha casa, mas mesmo assim, ainda ele está dando essa bandeira de atrair essas pessoas para a porta de casa. Traficante querendo cobrar, aliás, é traficante de meia tigela. E usuários cobrando, tentando intimidar ele. Tentando tirar dinheiro dele e aproveitando da oportunidade, aproveitando da fraqueza. Então, existem muitas pessoas que são assim. Eu acredito
Porque a pessoa que se envolve com crack, ela se ferra. Ela se lasca, ela sofre. E aí vem aquela questão de Deus, só Deus para tirar a pessoa desse vício. E aí quando foi que eu consegui parar? Para não se perder aqui, voltando à experiência que eu tive hoje, eu não sei se foi a dor de barriga que veio primeiro ou a vontade de fumar. Eu tive que voltar para casa rapidinho para ir no banheiro, porque descontrolou totalmente meu organismo. Eu não sei, eu presumo que foi o sentimento de culpa de ter feito esse pedido de internação para ele. Aí eu tive que voltar para casa imediatamente, nem fui trabalhar. Tive que voltar imediatamente para casa para ir no banheiro e depois fumar um cigarro. Então, ultimamente eu estou preso no vício do cigarro. Já faz mais de ano que eu não bebo, não uso outras drogas, não bebo remédio, mas o cigarro, eu todos os dias, todo santo dia, eu acordo no intuito de não fumar. Quase todos os dias eu consigo ficar até meio-dia, 1h da tarde sem fumar, mas acabo caindo de novo. Eu já conheci já mais ou menos o meu organismo e sei que se eu conseguir ficar o dia todo e atravessar a noite e conseguir dormir, no outro dia eu tenho esse controle, eu não fumo mais. A não ser que venha um gatilho que ative em mim um estresse, o qual eu perco o controle e acabo me recorrendo ao cigarro de novo. Então não tem palavra mágica, não tem solução. Eu não vim aqui para dar uma resposta para você como parar, eu vim aqui para contar a minha experiência. E aí, voltando à experiência que eu tive hoje sobre a dor de barriga, eu sentia muito isso quando eu estava usando o crack. Aquela vontade de usar crack, aquela necessidade orgânica, porque isso é no organismo, é mente e organismo, tudo ligado. E aí vinha aquela dor de barriga. E quando eu ia lá, comprava, na verdade a dor de barriga vinha depois, né? Porque eu vinha à vontade, um controle mental que guiava eu para comprar a droga, por mais que eu não queresse, mas eu já estava indo. E aí quando eu comprava a droga e enquanto eu não usasse, não cessava aquela dor de barriga. Quando eu estava vindo já para casa para usar a droga, não cessava a dor de barriga. Eu chegava, quando eu usava a droga, cessava a dor de barriga. É um descontrole, é um descontrole, uma desorganização orgânica no organismo. E eu senti essa experiência hoje. Não só hoje, mas de um tempo para cá eu venho percebendo que essa mesma experiência que eu tive com o crack, eu estou tendo também com o tabaco. E aí eu cheguei aqui em casa, fui no banheiro, acendi um cigarro e depois eu comecei a pensar, a viajar nos meus pensamentos. Puxa. Aliás, eu gostaria de enfatizar aqui que porque meu pai tinha problema com álcool, mas ele precisava trabalhar. Minha mãe tinha problema com esquizofrenia. Ela vivia o tempo todo internada. Eu, como irmão mais velho, eu fui obrigado, fui incumbido do meu jeito, sem noção nenhuma, a ser responsável em cuidar dos irmãos. Tive até que sair da escola. Então, aí, hoje, depois que estava fumando cigarro, veio aquele sentimento de vítima. Puta, eu fui jogado para essa situação e para se libertar da situação como um cuidador, como um responsável por alguém, justamente porque eu vi meu irmão caminhando em busca de um café, me veio um sentimento de arrependimento, me veio um sentimento de compaixão, um sentimento de culpa, e eu creio que, aliás, eu presumo que esse sentimento foi o gatilho para desencadear em mim a necessidade de fumar.
que até então eu estava no propósito de não fumar hoje de novo. Todos os dias eu estou nesse propósito. Fico até meio-dia, fico até 1h da tarde. Mas à tarde vai atacando a ansiedade e eu acabo voltando a fumar de novo. E isso durou, essa luta durou também com a maconha. A maconha, por exemplo, eu lembro que eu comprava maconha, uma quantidade para mim fumar durante um mês. E depois que eu tomei consciência, porque até então eu não tinha tomado consciência ainda. O meu plano era viver pro resto da vida fumando maconha, porque aquilo me dava segurança. Eu me sentia seguro. Aliás, na época eu tocava um comércio e para lidar com a freguesia, com os clientes, principalmente no momento que as pessoas tentavam me manipular, querer comprar sem dinheiro, então eu tinha argumento, porque eu me sentia seguro por conta do uso da substância. Então, no começo, eu tinha o propósito de ficar para sempre. Até, inclusive, na época, eu construí em cima do meu comércio um sobrado, o qual o meu intuito era... Fiz uma escada ali de dentro do bar mesmo, para subir lá em cima e fumar maconha, para voltar seguro para baixo, para atender as pessoas. Então, o meu intuito na época era fumar maconha para a vida inteira. Mas depois que eu comecei a usar o crack, que eu experimentei o crack, eu tomei consciência que eu não tinha nascido daquele jeito, que eu precisava largar. E foi quando eu comecei a luta minha, que segue até hoje. Não é maconha, não é crack, não é remédio, não é bebida, mas é o cigarro. Ou seja, eu comprava maconha, vinha para casa, fumava. E de repente, eu pensava, não é isso que eu quero, eu preciso largar disso. Eu pegava, eu vou parar. Eu saía distribuindo a maconha para os colegas, para os conhecidos que usavam, porque eu não queria mais. Eu me colocava como determinado, mas era uma determinação vazia, curta, porque depois que eu tinha já distribuído aquilo que eu tinha comprado, no outro dia eu já estava pedindo. Então isso seguiu durante muito tempo, inclusive com o crack. E durante um período agora atrás, estava seguindo também com o cigarro. De eu comprar cigarro, não vou fumar mais, dava para o outro. E aí no outro dia eu estava pedindo ou precisando comprar de novo. Hoje eu já tomei consciência, hoje eu mantenho comigo. Eu quero parar mais com mais cigarro, ou com pacote de fumo, que eu fumo. Eu quero parar com um pacote de cigarro, pacote de fumo aqui, do meu lado. Então, eu não sei, de repente eu posso encontrar pessoas que se identificam comigo. Ou às vezes não, às vezes tem pessoas que largam, ela tem uma decisão de largar e larga definitivamente. Só que eu não quero largar de usar uma droga e continuar do mesmo jeito que eu era. Ser uma pessoa disfuncional, uma pessoa ingênua, uma pessoa que não consegue se relacionar com as pessoas. Eu quero largar das drogas e ser uma outra pessoa. Eu não quero largar das drogas e ser uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de ódio. Porque eu lembro que muitas vezes, hoje já não, nem tanto, inclusive eu já falei que eu vejo o cigarro como uma droga, porque ele muda o meu comportamento, o meu sentimento, ele muda tudo. Ele controla a minha ansiedade. Então eu lembro que quando eu largava das drogas ou do cigarro lá atrás,
o meu comportamento continuava rancoroso, cheio de ódio, cheio de mágoa. Eu não quero, embora eu já disse, eu vejo o teatro que a gente vive, o fingimento da maioria das pessoas, mas eu não quero estar magoada, nem com raiva, nem rancoroso com essas pessoas. Eu quero saber lidar com esse comportamento falso dessas pessoas, mas no mesmo tempo eu quero estar limpo do cigarro. Então hoje eu estava aqui, depois que eu fumei o cigarro, eu estava aqui, veio o sentimento em mim, de culpa. Aliás, de culpa não, de vítima. Veio um sentimento de vítima, de vitimismo, de coitadinho, né? Pensando, puxa, eu aqui. E aí me veio a vontade de fazer esse vídeo para falar para você que não tem solução para as drogas. A única solução é você levantar a cabeça e encarar essa realidade. É uma ironia do destino, né? Você que está usando essas drogas, é uma ironia. Você foi jogado aí, né? Isso já é do antepassado lá atrás, e às vezes você não consegue lidar com as suas emoções, e por conta de não conseguir lidar com as emoções, aí precisa recorrer às drogas. É assim comigo, que hoje estou recorrendo no cigarro. Eu não larguei, eu não parei de usar droga. Eu só não estou usando outras drogas, mas eu estou usando a droga cigarro, a qual eu recorro no momento de frustração, no momento de não conseguir lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, eu recorro ao cigarro. Então eu não venho aqui para dar solução para ninguém, mas para expor, para contar a minha experiência. E se você aí que se identifica, que passa pelo mesmo processo, que saiba que não existe outro Deus. O que existe é dentro de você. Você precisa se amar. Eu encontrei forças olhando meus irmãos, o meu relacionamento que acabou, a minha filha que se afastou de mim, olhando meus irmãos perecendo, eu encontrei forças, encontro forças para superar e me afastar. Embora eu não tenha definitivamente largado das drogas, porque eu estou ainda no tabaco. Eu não sei se esse vídeo vai ser útil para você. Espero que seja. E que te ajude em algo. Mas eu estava ali, agora há pouco, depois que eu fumei, veio o sentimento de vítima, tentando buscar um culpado, e não encontro, nem eu mesmo me vejo como culpado mais. E aí o que me restou foi vir fazer esse vídeo para não ficar ali no sofá deitado, gemendo, aonde eu não vou encontrar solução alguma. Já passei por psiquiatra, psicólogo, já fui internado, já tomei remédios e nada resolveu. Porque o problema está aqui dentro da minha mente. É uma luta minha contra a minha própria mente. E eu ficar colocando a culpa, não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, mas ficar colocando a culpa nas pessoas não vai resolver nada. Hoje eu tenho esse entendimento, por isso eu fico pouco tempo me sentindo como vítima. Pouco, bem pouco tempo. E eu acredito, eu tenho no meu íntimo que eu vou conseguir largar desse cigarro. Assim como eu tinha no meu íntimo a vontade de largar do crack, da bebida, da maconha. A dor me fez largar dessas outras drogas. Embora eu continue usando droga, mas eu vejo que é uma fuga, né, para fugir dos meus reais sentimentos,
nos meus pensamentos. E o pior de tudo isso é quando vem essa disfunção orgânica, né? Que foi o caso dessa dor de barriga que desregulou todo o meu organismo. Então, quando vem essa desorganização no organismo, que é complicado. Embora ontem eu trabalhei até meio-dia, 1 hora eu não tinha fumado. Eu vim para casa, almocei, estava aqui depois do almoço e de repente veio aquele sentimento de inferioridade, sentimento de vítima, tudo misturado ali de coitadinho, e aí acabei se entregando para o cigarro de novo. Um vazio profundo me levou a fumar de novo. E aí começou a fumar, aí atravessa a noite, até a hora de dormir. Então é uma situação complicada. Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem, né, têm determinação e conseguem largar das drogas, do cigarro. Só que eu percebo que tem muitas delas que conseguem largar dessas drogas, mas continuam a ser uma pessoa, ou ficam até pior, né? Elas mudam completamente, acaba o bom humor, acaba a alegria, né? Se tornam arrogantes, ignorantes, julgadoras, né? Porque tem muitas delas que falam, não larga porque não tem vergonha na cara. Ele mal sabe do que está falando, né? Ele largou das drogas, só que ele simplesmente continua a mesma pessoa que ele era. Né? Eu lembro que eu usava maconha lá atrás para interagir com as pessoas, para me sentir bem na relação com as pessoas. E eu via a necessidade de aprovação das pessoas, um reconhecimento das pessoas. Hoje eu não tenho mais essa necessidade. Hoje eu estou mais focado em mim, na minha luta interna, principalmente contra o tabaco. Mas não busco mais aprovação. Eu estou cagando e andando para as pessoas, se elas estão preocupadas comigo ou não, se estão gostando de mim ou não, se me cumprimentam ou não. Aliás, tem muitas delas que vivem pagando pau para mim, mas eu não estou nem aí. Eu tenho até nojo pessoas que vivem pagando pau, querendo, né, a minha aprovação. Tem nojo isso. Mas eu estou trabalhando para lidar com esses sentimentos meus, para não ser ruim, para não maltratar essa pessoa. Não porque eu dependa da aprovação dela, mas porque não é justo, né? Eu querer julgar, condenar essa pessoa, porque se ela é do jeito que ela é, mentirosa, falsa, hipócrita, cheia de querer contar vantagens, igual eu conheço muitas delas, inclusive no meu trabalho, tem a necessidade de aprovação dos outros. Pessoas que vivem metendo pau, falando mal da fraqueza dos outros, não pode ver o outro que já vive, arruma um defeitinho, a vida ruim do outro, só que vive buscando aprovação, né? Então eu não quero ser esse tipo de pessoa. Essa é a minha luta. Para não ficar longo, vou parar por aqui, tá? Se foi relevante para você, se fez sentido para você, se você se bate, né? Se bate aí essas ideias minhas com a sua, dê um joinha aí e se inscreva no canal. Vou voltar a falar mais aqui. Agora eu quero, se eu não mudar de pensamento amanhã, porque todo dia eu tô mudando, parece pensamento de esquizofrênico, eu quero falar de novo aqui do meu processo. Se eu conseguir largar de fumar ou não, se eu fumei ou não. Quero falar aqui. Quero contar a minha experiência do dia a dia. Quero ver se eu consigo fazer isso todos os dias. Fumando o cigarro ou não, eu quero vir aqui para falar. Valeu, obrigado, tchau.